tarde a todos. Vou falar aqui um pouquinho em pé, depois eu sento. Vou ficar aqui meio escondido de vocês. Prazer muito grande estar aqui hoje, nessa tarde. Muito obrigado, Michele, pelo privilégio de ter esse papel de moderador e um pouquinho de provocador também. Porque vocês sabem, quando eu estou num painel desse com vários economistas, eu tenho a sensação que eu estou na mesma situação de ter que interagir com aqueles chefes de segurança da usina nuclear. Ou seja, eles sempre traçam um quadro muito pessimista. Eu acho que tem razão de ser até, porque se eles não alertarem a gente para esses problemas, quem é que vai alertar? Mas eu sou uma pessoa de natureza otimista e também acho que se eu chegar aqui e traçar um quadro muito pessimista, vocês vão estar num circo de horrores. Eu acho que não é essa o pretexto ou a intenção desse evento. Então, vocês me desculpem o meu defeito dessa natureza otimista. Tem uma razão de ser. Eu comecei muito cedo no jornalismo e sabem que o meu colega principal na área de economia era o cara que cobria o Instituto Brasileiro do Café. Ele era o repórter mais importante da minha seção, porque o café naquela época, também não faz tantos anos assim, era o quê? Era mais de 50% das exportações brasileiras. Isso foi final dos anos 60, começo dos anos 70. Você sabe que é um produto muito bom. O café é um produto maravilhoso, tem só um componente dele ruim, que é a cafeína. Mesmo assim, de manhã dá dá uma energizada. E naquele tempo, o Brasil era uma economia ainda muito incipiente, e depois eu vi o país se transformar. Então essa sensação que eu tenho é que as coisas ainda têm condições de melhorar com todos os defeitos que a gente tem. Bom, sendo assim, já começando, agora eu vou sentar um pouquinho, eu vou começar pegando uma provocação que o Ives, não vou ficar em pé, senão vocês não vão me ver. Desculpem, eu vou ficar aqui de lado. Loyola, vou começar com você pela ordem. Devia ser ladies first, né? Mas eu acho que como ela acabou de falar, vou dar um tempo para ela tomar um pouquinho de água. O Ives, quando fez a apresentação dele, ele disse, vou deixar uma questão em aberto aqui, né? Que é esse papel dos bancos públicos no Brasil, e realmente chama um pouco a atenção. A gente tem o Banco do Brasil, um papel muito importante no crédito rural, agora entrando no crédito imobiliário. Tem o BNDES suprindo quase que essa ausência do mercado de capitais brasileiro. Tem a Caixa Econômica, que foi a única instituição que manteve vivo o crédito imobiliário durante muitos anos, e causa espanto para quando a gente olha essa situação de crédito no Brasil. O crédito no Brasil é uma situação nova. Você sabe muito bem disso, né, que foi presidente do Banco Central. O crédito é quase que uma novidade aqui. A gente antes só fazia tudo sem crédito. Mais de 90% das operações imobiliárias no Brasil nunca passaram por uma instituição financeira. Vocês imaginem, né, de cada 10 transações imobiliárias, só uma passava por instituições financeiras. E agora a parcela de crédito pessoa física mais importante é exatamente o crédito imobiliário, que é uma operação de longo prazo. A maior dívida que alguém faz na vida, também o maior patrimônio que constitui, certamente está ligado ao crédito imobiliário, à casa própria. Você de fato acha que isso representa um risco para o sistema financeiro hoje? Será que o mercado de capitais no Brasil nunca vai acontecer? Eu acho que foram muito boas perguntas, como sempre, Jorge. Eu só queria fazer um parênteses. Vocês estão vendo que nós não somos a mesma pessoa, embora tenhamos alguma semelhança. Muita gente confunde.
Por isso que eu ando de gravata borboleta, para me diferenciar dele. Mas o Joia, como sempre, com boas perguntas e um bom humor que caracteriza muito bem ele. Deixa eu dizer, houve de fato, a gente tem percebido, né, nos últimos anos uma mudança na maneira de atuar dos bancos públicos. Vamos só voltar um pouquinho mais um pouco atrás. Na época que eu fui presidente do Banco Central, nós estávamos em pleno processo de reestruturação do sistema bancário brasileiro. Essa reestruturação, ela, entre outras questões, ela enfrentou dois problemas na área de bancos públicos. O primeiro foi no caso dos bancos públicos federais, e a questão basicamente era de recapitalizar esses bancos, porque haviam, vamos dizer, perdido muito do seu capital por força de políticas equivocadas anteriores, e também tinham uma carteira de crédito ruim, né? Então esses bancos foram saneados com recursos do Tesouro, houve várias tranches de aportes do Tesouro para saneá-los, e principalmente houve uma ideia, né, que foi implantada na gestão dos bancos públicos, foi uma ideia de profissionalização, de melhora de governança e um certo distanciamento desses bancos em relação ao uso político, ou seja, os bancos públicos, de uma maneira geral. Eu falo aqui especialmente dos bancos, que não o BNDES, mas o Caixa Econômica, Banco do Brasil, bancos que passaram a ter uma lógica de atuação no mercado muito mais próxima dos bancos privados. E naquela época também enfrentamos outra questão, que foi a privatização e em alguns casos até o fechamento dos bancos estaduais, os bancos dos estados, que sempre foram fonte de risco fiscal no Brasil importante, e também de risco sistêmico, de risco do sistema financeiro. Então, vamos dizer, nós construímos naquela época, em um período logo posterior, uma lógica de atuação dos bancos públicos que, vamos dizer assim, guardadas as devidas proporções, com algumas diferenças, então uma lógica parecida com a dos bancos privados. Exceto no caso do BNDES, que é uma instituição única, mas o BNDES, naquele momento, com um papel muito maior de ser um apoiador do processo de privatização, e de um processo e também no processo de modernização da economia, de financiamento ou investimento, e principalmente dentro de uma filosofia de complementariedade com o mercado de capitais. Ou seja, a ideia é que o BNDES seria uma alavanca para o crescimento do mercado de capitais, e não que ele inibiria o mercado de capitais, inibiria o crescimento do mercado de capitais, substituindo, né? A ideia essa visão, no caso do BNDES, e foi mostrada aqui pelo Armando, enfim, mudou, né? O BNDES acabou entrando numa lógica de fazer de tudo, né? E principalmente um equívoco de dar vida, né, aos chamados campeões nacionais, criações artificiais, etc., quase que num processo de estímulo aos monopólios, aos oligopólios, algo muito difícil de se compreender, a meu juízo, né? Então o BNDES realmente ficou meio sem rumo, a meu ver, né? Embora, vamos dizer, isso não significa que o BNDES não deva existir, que o BNDES não possa ter uma contribuição positiva para o Brasil. No caso no caso, mais recentemente, os bancos públicos foram, para usar uma linguagem que até é um pouco suave, os bancos públicos foram fortemente instados a expandir o crédito no momento em que os bancos privados estavam adotando uma postura mais cautelosa. Das duas, uma, ou os bancos privados estão totalmente errados, estão excessivamente avessos ao risco, né? Ou os bancos, portanto, e aí os bancos públicos estão, de fato,
se aproveitando de um bom momento aí, dessa oportunidade que os bancos privados estão dando para eles, ou ao contrário, os bancos públicos estão se expondo a um risco maior por alguma razão de política econômica, né, de política de crescimento. E aí que mora o risco. Eu acho que, vamos dizer, eu acho que só o tempo dirá, né, se os bancos, se essa expansão de crédito que a gente observa, ela é saudável ou não, né? Agora, se ela não for saudável, ao meu ver, o risco é fiscal, não é um risco sistêmico, não é um risco do sistema financeiro, é um risco fiscal. E quando se olha, inclusive, a maneira pela qual o funding do Banco do BNDES é realizado, e inclusive o próprio bolso grande, profundo do Tesouro, né, vamos dizer, o Tesouro capitaliza os bancos públicos de maneira generosa, e tendo em vista até a experiência do passado, né, a gente sabe que esses problemas dos bancos públicos sempre repercutem no Tesouro. Então, é uma situação assim, vamos dizer, é uma política quase que fiscal, né? Nós temos que olhar a questão pelo lado fiscal. Eu acho que há sim um certo risco de o Tesouro ter que aportar recursos às instituições. Não posso dizer isso com segurança, seria leviano, não tenho bola de cristal. E como eu disse, pode ser que todo mundo esteja errado e os bancos públicos expandindo o crédito mais fortemente estejam corretos. Vale salientar que existe uma diferença muito grande quando se observa os números entre o comportamento do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, um expandindo muito mais do que o outro. Bom, vou fazer uma pergunta para o Ives. Vou usar essa ordem aqui, dizendo que você vai ser a última, ladies go first. Ives, a primeira vez que você teve o Brasil, em 2008, tá ouvindo? O Brasil tinha menos de 100 bilhões de dólares de reservas internacionais. Naquela época já não, mas um pouco antes, acontecia um espirro no mundo, o Brasil estava na primeira fila da crise. A gente tinha uma vulnerabilidade externa excessiva. De repente isso mudou. Várias razões. Talvez a gente tenha um colchão de reservas hoje muito mais expressivo, 300 bilhões de dólares, 380 bilhões de dólares. Tem um volume de investimento de empresas brasileiras no exterior que compensa em parte e compensará no futuro esse nosso passivo externo sob a forma de investimento direto aqui. E também a gente diminuiu a nossa dependência energética, por exemplo. A gente hoje tem a perspectiva de até de exportar petróleo. Nessa época que eu falei do café, a gente só produzia 15% do petróleo que consumia, e olha que a economia brasileira era pequenininha. Eu digo, você vendo de 2008 para cá, seu feeling, a sua impressão, que mesmo diante desse cenário mundial conturbado, chamamos aqui a atenção que vamos ter vários eventos no Brasil, a Copa do Mundo, que é uma vitrine gigantesca para o Brasil, 1 bilhão de pessoas vão ficar vendo as coisas boas e ruins do Brasil pela televisão. Mas se a gente botasse isso assim, você esquecesse um pouco a sua estatística, você acha que o Brasil hoje é um país, do ponto de vista econômico e político, mais arriscado ou menos arriscado do que 2008? Okay, thank you for the question. When I was in Brazil 5 years ago, I was 3 days in Argentina and 3 days in Brazil. So Argentina, I felt very comfortable because I did my study on Russia, and Russians are very pessimistic. They criticize all the time. And so when I was in Argentina,
they were the same like Russians. They were criticizing the government, thinking that things are going to be worse and worse. And when I came to Brazil, it was a big shock because people were very optimistic. And the country was enjoying a lot of good news. There was a discussion about investment grade. And now that I'm here, I think that the mood has completely changed. I heard 3 speeches which were rather critical and negative about all the structural problems of Brazil. So clearly, I mean, the mood has changed very quickly. So I think when you look at it from far, I mean, you have to I realized that the Brazilian risk has improved tremendously in the last 10 years. I mean, it was, when you look at what Brazil has achieved, it's absolutely fantastic. And one aspect that wasn't at all in the speeches was public governance. I mean, the way, for example, the macro policy has been done compared to before has been amazingly better in a way. And I think that's okay. Today, because the growth is so low and because there is these inflation issues, it seems very gloomy. But if you look at a more long-term perspective, I think that the improvement has been amazing. And in terms of the way, for example, the Brazilian government handled the crisis and the external shock in 2008, 2009, 2010, well, maybe they went too far, or maybe they decreased too much interest rate, I don't know. But compared to before, it's an amazing step. So I mean, you have to recognize that. And something, for example, that wasn't in the expose is that the sovereign risk has decreased very much. The quality of the public debt has improved very much. So the fundamentals of Brazil have improved also extremely much. So on the whole, on the long term, the risk has improved. Now I think now, it seems to me that Brazil is reaching a point where there has been a lot of progress, but the structural problems are emerging and are beginning to touch the economy very deeply. And all these problems, and I think it's the same with many emerging markets now. I think a lot has been done, a lot has been achieved. We know that there are those long-term structural problems that in many countries haven't been dealt with and are now coming to the surface, which is infrastructure, labor market, which is much more difficult to tackle in a way. For example, the issue of credit. There was some discussion about the role of the public bank and the fact that it was not efficient. As Zaina said, it's not efficient for investment. Okay, it's not, but the problem that Brazil is facing is that financial intermediation is very low in Brazil compared to other economies, compared to Asian economies. And high financial intermediation goes with very high investment rate. I mean, it's very highly linked. If you look at China, China has a huge stock of credit and a huge investment ratio. Of course, it has its drawbacks, but it also means that potential growth is very high. So I think what happened with public bank is that the Brazilian maybe said, okay, the private bank don't do much their work in terms of credit, so we have to do something. We have to boost credit, and what do we have? We have public banks. So maybe it's not as a big success as expected, but at least they were trying to do something about the credit market. And so if you say public banks are not efficient, we should reduce. So what's going to happen to the credit market? How do we stimulate private bank credit? So I think that's the issue. So again, my view is that the progress has been fantastic, and I have to recognize that. But now, of course, we are coming in a time now that the very difficult structural questions are being raised, and the answers are not really easy to find. Obrigado, Luiz. Armando, senão vocês não me veem, desculpa. Você sabe que quando, às vezes, também me encontravam para falar um pouco sobre o Brasil, principalmente o pessoal que vem de fora, concorro com eles, só que eu concorro no sentido jornalístico, né? E aí eles muitas vezes me perguntam, qual é o risco do Brasil virar uma Venezuela, uma Argentina? A minha resposta é sempre, não! E você botou aqui ao contrário, quer dizer, não posso ir no mesmo lugar que você, porque senão um dos dois vai ser desmentido. Aí eu te pergunto, quer dizer, eu digo não porque acho que o Brasil construiu um arcabouço institucional
Em termos de políticos, por mais que a gente ache que o nosso Congresso é muito ruim, e com alguma razão, por mais que a gente ache que a nossa justiça é lenta, mas a gente tem um arcabouço institucional que não se compara ao que é a Venezuela. A Venezuela, vocês sabem que agora teve eleição, a eleição lá também é eletrônica, e me contaram dois aspectos. A apuração é feita numa sala fechada, tem um grupo, uma comissão, e eles dão o resultado no final. 50,3 a 49,7. Você não vê o andamento. Aqui a gente de um em um minuto vê o resultado da eleição. É uma corrida, até Curitiba está na frente, estava completamente diferente. Me contaram também que na eleição na Venezuela, você tem o eleitor assistido, ou seja, o eleitor pode ir acompanhado de uma pessoa na cabine para ensinar ele a votar. Eu vejo tudo isso. O Brasil, inclusive, vai ter esses eventos todos, vai ser uma vitrine para o mundo. Da onde que você acha que a gente está virando, ou está próximo de ficar uma Argentina e uma Venezuela? Pedro, obrigado pela pergunta. Achei muito interessante a maneira sutil como o Ives disse que a gente hoje em dia parece a Argentina de 2008, sugerindo que na visão dele a gente pode estar indo para uma Argentina, pelo menos no nosso ritmo de reclamação. Eu acho que ele fez um ponto muito bom, que eu acho que obviamente não era o teor da nossa discussão, então, mas essa melhora em duas dimensões da macroeconomia brasileira que historicamente foram fontes muito importantes de crise, que é a questão fiscal. Então a dívida líquida, apesar de todos os problemas, eu acho que ultimamente perdeu um pouco de representatividade, caiu de 60%, quase 60% para 35% do PIB, não é uma queda pequena, significa uma despesa de juros muito mais baixa. Os juros caíram de uma maneira significativa, não, na minha visão, apenas, ou talvez nem principalmente por conta dessa redução a partir de agosto de 2011, mas como um processo gradual que vem desde o plano real. Se você olhar os juros reais no Brasil, você vai ver que eles vêm sistematicamente caindo de patamar. Então, novamente, quando você pega uma visão longa, você vê que nessa área fiscal há uma melhoria bastante importante no sentido de reduzir riscos de crise. E na área externa, uma outra coisa muito interessante, indicadores, por exemplo, de dívida externa, como a proporção de exportações, ou a dívida externa líquida. O Brasil hoje em dia é um credor externo líquido, enquanto historicamente a gente tinha uma razão de dívida externa sobre exportações que variava de 3 a 4 vezes. Então, existe efetivamente uma situação muito melhor nessas duas áreas, são áreas de fontes recorrentes de riscos históricos. Tá? Então, sobre a sua pergunta, eu acho que o que vai acontecer no Brasil é o seguinte: a gente, como eu acho que foi mostrado aqui, está tendo uma deterioração numa série de dimensões da política econômica e da economia. Tá certo? Eu acho que as contas fiscais estão ficando menos sólidas do que já foram, menos transparentes do que já foram. Você está tendo uma quantidade de inflação reprimida muito grande. Um dia os preços da gasolina vão ter que subir, um dia você vai ter que aumentar esses impostos. A questão das isenções está batendo na receita e está batendo no resultado fiscal, inclusive nos estados, porque muitas dessas isenções são receitas dos estados. Eu acho que a gente vai aumentar esse tipo de distorção este ano e o próximo. Então vai chegar 2015, vai vir a pergunta: e aí, o que a gente faz? Eu acho que a maior parte dos economistas com quem eu converso pensam respondem o que eles fariam se chegassem lá em 2015. Fariam uma inflação corretiva, fariam uma alta desses tributos de uma maneira significativa, provavelmente tentariam fazer alguma melhora na regulação, tentariam fazer uma série, corrigir no fundo essas coisas que a gente aponta aqui, que estão reduzindo investimento, que estão restringindo crédito. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é se dobrar a aposta. Novamente vai depender de quem ganha, certo? E se dizer novamente, não é a política que está errada, quem está errado é o mercado, é o setor privado que não está entendendo que o Brasil mudou, que o Brasil é outro, e que a gente não vai mais ter as condições anteriores. E aí a gente vai caminhar no sentido que caminharam a Argentina e a Venezuela. A questão é que eu acho que a gente não vai caminhar tão rápido, e a gente parte de uma situação muito melhor.
do que partiu certamente a Argentina, que vinha de uma situação pós-crise de conversibilidade e assim por diante. Então, provavelmente o que vai acontecer é que a gente vai crescer pouco, a gente vai ter uma inflação, possivelmente mais uma tolerância um pouquinho maior com a inflação, a gente tem um problema sério com o mercado de trabalho que é politicamente muito sensível. Então, assim, eu acho que ir mais parecido com a Argentina e Venezuela não é necessariamente ficar com a mesma situação desses dois países, mas não corrigir os nossos problemas, agravá-los e caminhar para uma coisa de estagnação. E aí sim, aí você vai ver congelamentos pontuais, uma pressão maior sobre alguns preços básicos, pressão sobre empresas, sei lá, para que elas produzam mais ou reduzam mais. Esse tipo de ruído que a gente já vê um pouco na economia, eu acho que isso pode se agravar. O que é, obviamente, uma dimensão diferente da dimensão política que você está colocando. Eu acho que o fato de você ter uma boa justiça eleitoral não significa que na economia você não possa ter uma interação e uma direção da política nesse modelo mais intervencionista sei lá, que é o que você está atribuindo à Argentina e Venezuela. Eu acho que vai depender, o ponto de mudança vai ser 2015, para um lado ou para o outro, certo? Porque eu acho que a gente vai chegar em final de 2014 com uma inflação alta, e se a gente efetivamente botar dentro todas as desonerações, todos os preços congelados e assim por diante, mais alta ainda. Como é que a gente vai combater isso, né? Bom, Zênia, você chamou a atenção, acho que botou o dedo na ferida da questão da produtividade no Brasil. De fato, como o Brasil é um pouco desarmônico, a gente tem situações realmente calamitosas. Outro dia o pessoal lá do estaleiro Atlântico Sul estava me contando que, como eles tiveram que aproveitar os canavieiros no estaleiro, ex-canavieiros, né, foi a mão de obra que tinha na época lá, o primeiro navio que eles fizeram, eles refizeram 40% das soldas. Você imagina, o canavieiro se transformar depois num soldador. E os sócios que eles tinham, que eram coreanos, deixaram isso acontecer. Deixaram a bomba estourar e só foram chamar a atenção depois, né? Eles agora arrumaram um sócio japonês que está dando jeito lá, e agora a chefe da solda é uma mulher. Parece que está fazendo o maior sucesso do ponto de vista profissional. Aí eu pensei, bom, é um problema no Nordeste, 300 anos de atraso, mas aqui passamos para São Paulo, nosso estado mais desenvolvido, e teve um processo de mecanização da lavoura aqui, lavoura canavieira, e hoje 70% da cana são cortados por máquina. Bom, nos primeiros 3 anos desse processo, a produtividade caiu, entre outras razões porque o corte manual era mais eficaz do ponto de vista do processamento da cana do que você não se ajustou ali com a máquina para fazer um corte que fosse mais eficiente. Por outro lado, quer dizer, que a gente tinha antes uma situação em que engenheiros dirigiam táxi, né? Hoje a gente tem uma situação de pessoas que têm uma formação acadêmica, escolar, muito frágil, tendo que assumir, tendo que trabalhar. A gente está construindo 400 mil unidades habitacionais fora do Minha Casa Minha Vida aí, que você não gosta muito, mas sei lá, eu acho que foi uma bela ideia. Acho que se o governo Fernando Henrique tivesse feito isso, talvez tivesse mais sucesso do ponto de vista político. Falava para o Malan, a construção civil é saída, mas eu depois pensava, com aquela taxa de juros não ia dar mesmo. Aí eu te pergunto, não vai ter uma solução de curto prazo para isso? Outro dia eu me lembrei, um colega meu aqui de São Paulo lembrou que em 2007 ele comprou um guarda-chuva, um dia desses, chuva torrencial aqui em São Paulo, por R$10.
aquele guarda-chuvão, né? Tinha um de 5, era aquele automático, mas o cara 1,90 m comprou um grande. Aí outro dia ele lembrou, que mandou isso para mim, uma mensagem, que ele comprou esse mesmo guarda-chuva, só que agora é automático, por R$10. Mas, pô, não tem inflação do guarda-chuva no Brasil. Provavelmente o produto é chinês. Provavelmente não, tenho quase certeza que é chinês. Aí ele falou isso, eu lembrei que na minha rua tinha uma fabriquetazinha de guarda-chuva. Evidente que essa fábrica não existe mais, essa fabriqueta. Perto lá da minha rua hoje tem uma loja lá que vende bijuteria, eu não sei nem se são chinesas também. Será que a China, que também proporcionou uma redistribuição de renda fantástica no planeta Terra, né? Porque os preços das commodities foram lá em cima daquele gráfico. Então nós que éramos exportadores de matéria-prima ganhamos uma sobrevida boa, enquanto que as matérias-primas industriais, os produtos, os insumos baixaram violentamente. Então, dentro desse quadro, você acha que realmente alguma coisa pode ser feita? Bom, só um parênteses sobre Minha Casa Minha Vida, eu não sou contra não. Minha colocação foi muito mais de daqui para frente, né? Porque o programa ele está enfrentando custos muito elevados e da forma como ele está indo, ele não vai resolver o déficit habitacional, né? Então é um pouco precisar repensar o modelo. Olha, no curto prazo, eu acho que o que precisa fazer de cara é colocar a macroeconomia no lugar. Então eu estou partindo dessa premissa, algo que eu realmente tenho bastante convicção, que hoje a macroeconomia machuca o crescimento. Então a primeira coisa, enxuga a política fiscal, reduz o crédito público, né, o ritmo de crescimento do crédito público, e deixa o Banco Central agir. Então a primeira coisa é essa. Agora, em relação a essa agenda de médio e longo prazo, essa agenda que geraria ganhos de produtividade, todas as reformas que a gente sabe, mesmo a parte de investimento, essas concessões de infraestrutura que o governo anunciou, tem muito ajuste para fazer, né? Aqui tem, assim, a ferrovia esquece, não tem como, né? É muito complicado. Rodovia a gente sabe que não quero entrar nos detalhes aqui, mas todos eles precisam fazer ajustes ali para atrair o investidor privado. Agora, um ponto, vou ser um pouco mais otimista que você, Armando. Eu acho o seguinte: a sociedade brasileira não é mais exatamente uma sociedade de grandes mobilizações, mas ao que é ali a gente vê algumas coisas. Eu acho que, por exemplo, a inflação de alimentos em torno de 10% machuca muito, e a inflação voltou a entrar no discurso oficial não à toa, né? E a gente vê a própria oposição já, né, nessa antecipação da corrida, como o Gustavo falou, né, da corrida eleitoral. Esse já está sendo um tema. Então tem duas coisas aqui. Primeiro, eu confio nas nossas instituições, e apesar da sociedade brasileira não ser de mobilizações aí, eu acho que ajuda a conter estragos mais significativos. Mas eu acho que ainda tem mais estragos, nisso eu concordo com você, Armando, porque com o clima de eleição ninguém vai fazer reforma de nada. Infelizmente a ideia é continuar como está. Mas eu acho que, assim, qualquer que seja o novo presidente, mesmo que seja a Dilma, vai ter que arrumar alguma coisa, vai ter que rearranjar. E quando a gente olha a história do Brasil, sei lá, desde a República, e não é só o Brasil, acho que é o mundo todo, na crise pedala. Então eu acho o seguinte: grandes reformas, nem digo grandes reformas, que não é a cara do Brasil, mas reformas importantes, eu acredito que viriam sim, né? Mesmo que seja com o atual governo, por uma questão de uma combinação aí de instituições mais sólidas do Brasil, com a gravidade, ou seja, a piora do Brasil relativamente ao resto, exigindo essa mudança da agenda política. Eu confio muito numa mudança de agenda política do Brasil. Não agora, não no ano que vem, 2015. Bom, gente, a gente podia ficar nesse debate aqui horas, né? Mas eu soube que tem um café lá fora excelente que eles capricharam, e também vai ser uma oportunidade para a gente fofocar um pouquinho em torno do que a gente falou aqui. Então, Letícia, eu devolvo a você. Muito obrigado.